Pessoal, vamos dar início à quinta videoaula da turma 801 do Colégio Meta, da disciplina de Matemática. Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao círculo e circunferência, que é a parte 2, que na verdade envolve ângulos e porcentagem. Isso aqui é um gráfico chamado gráfico de colunas. Vou resolver dois exemplos. Aí, a partir desses dois exemplos, vocês vão ter condições de fazer dois exercícios da apostila bem parecidos com esse exercício que eu vou resolver agora. Então, vamos lá. O gráfico de colunas abaixo, ó, o gráfico de colunas, registra a quantidade de livros emprestados, livros emprestados, de uma biblioteca municipal, de segunda até quarta-feira, segunda, terça e quarta. Determine a porcentagem de cada dia. Se é de cada dia eu tenho 3 dias, nós vamos ter 3 respostas, 3 porcentagens. Mas para eu calcular a porcentagem, nós já sabemos que nós precisamos do total. Total de livros emprestados na segunda, na terça e na quarta. Qual seria o total? Olha aqui, ó. Na segunda foram emprestados 150 livros. Na terça, 50 livros. E na quarta, 300 livros emprestados. Então, qual seria o total? Então, o total é igual. Segunda-feira, 150 livros emprestados, mais na terça-feira, 50 livros emprestados, mais na quarta-feira, 300 livros emprestados. Agora, para calcular o total, basta somar. Então, seria o total é igual 150 mais 50, 200, mais 300, então 500, seria o total de livros emprestados, 500 livros emprestados. Então, seria o total na segunda, na terça, na quarta. Seria isso aqui. Bem, guarda isso aqui. Nós temos uma formulazinha que nós vimos na aula anterior para calcular a porcentagem. Por exemplo, porcentagem vai ser igual o valor, no caso aqui do dia, né? Sempre multiplicar por 100, que é porcentagem, porcento, e dividir pelo total. Isso aqui é uma formulazinha que nós devemos guardar para vários tipos de cálculo, inclusive em vestibular cai muito. Então vamos lá. Vamos calcular a porcentagem na segunda-feira. Na segunda. Então, para calcular a porcentagem na segunda-feira. Então, a fórmula é essa aqui. Porcentagem é igual. Valor. Quantos livros emprestados foi na segunda-feira? Livro emprestado na segunda-feira, 150. Sempre multiplicar por 100. E dividir pelo total. Qual seria o total aqui de livros emprestados? 500. Então, vocês vão perceber o seguinte. O vezes 100 e o 500 vai ser utilizado em todos os dias. Então, porcentagem é igual. Quanto é 150 vezes 100? 15 mil. Dividido por 500. Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Sobrou 150 dividido por 5. Que é igual 150 dividido por 5, 30. Então, 30%. Esse é o primeiro resultado. Da mesma forma, vamos fazer na terça-feira. Terça-feira. A fórmula é a mesma. Então, porcentagem é igual. Quantos livros foram emprestados na terça-feira? 50. Livros emprestados, 50. Sempre multiplicar por 100 e dividir pelo total. No caso ali, 500. 50 vezes 100, 5 mil. Dividido por 500. É igual. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então, seria 50 dividido por 5. 50 dividido por 5, 10. Então, 10%. E por último, na quarta-feira. Então, a porcentagem é igual. Quantos livros foram emprestados na quarta-feira? Quarta-feira foram emprestados 300 livros. Quarta-feira foram emprestados 300 livros. Então, seria 300, sempre multiplicar por 100 e dividir pelo 500. Então, 300 vezes 100,
dividido por 500. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Sobrou 300 em cima e 5 embaixo. 300 dividido por 5, 60. Pronto. Acabou o problema aí. Então, ó, na segunda-feira foram emprestados 30%, na terça-feira 10%, na quarta-feira 60%. Então, como foi o total, se eu somar esses três, tem que dar 100%. Se não der, alguma coisa está errada. 30 mais 10, 40. Com mais 60, 100. Então, 100%. Então, está correta essa questão. Eu vou enviar para vocês um exercício muito parecido com esse, que vocês vão fazer o mesmo procedimento. Tá legal? Logicamente, os valores são diferentes. Agora, vamos partir agora para o segundo exemplo, que envolve o que nós estudamos anteriormente, monômios. Tá? Agora, não é uma continuidade de monômios, mas também é um caso simples que nós vamos calcular. Tá legal? Então, ó, fazer o tipo de cálculo envolvendo monômios. Então, ó, a letra A, calcule. Como é que nós vamos calcular esse tipo de exercício aqui? É bem simples, tá? É bem simples. Letra A, x vezes x. Aqui as bases são iguais. Aqui é x, aqui é x. Repete a base e soma os expoentes. Mas aqui, ó, não tem número nenhum escrito. Mas tem um número aqui que não precisa escrever. Número 1, número 1. Então a resposta aqui seria: repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Acabou o problema aqui. Tranquilo, né? Então a letra B, ó, z ao quadrado vezes z. Repete a base e soma o expoente. Quando tiver nada, tem o número 1 aqui que não precisa escrever. Você repete a base e soma o expoente. 2 mais 1, 3. Joia? Agora, a letra C. Y ao quadrado vezes y elevado a 5. Repete a base e soma o expoente. 2 com mais 5, 7. Ó. O expoente fica sempre acima, tá? Agora aqui a letra D. Tem 3A vezes 5A. Então, o que vocês vão fazer? Vão multiplicar os números e depois multiplicar as letras. Primeiro os números, ó. 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Repete a base e soma os expoentes. Quando não tiver nada escrito, é quando tivesse o número 1 aqui. 1 mais 1, 2. Pronto, ó. Agora a letra E. Primeiro o número, depois as letras, ó. Menos multiplicado com mais é menos. 3 vezes 5, 15. Agora as letras, ó. Primeiro foram os números, agora essas são as letras. X ao quadrado vezes x elevado a 8, repete a base e soma o expoente. 2 mais 8, 10. Tá? Agora, mesma coisa aqui. Menos multiplicado com mais, menos. 3 vezes 5, 15. Primeiro os números, agora as letras. X ao cubo vezes x à quarta. Repete a base, letra, sempre que a letra repete a base e soma os expoentes. 3 com mais 4, 7. Não faz mais nada, tá? E agora o último caso que envolve fração. Na multiplicação de fração, multiplica em cima e embaixo. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Pronto, primeiro foi as potências. Melhor, a gente multiplica as frações. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Ó, essa fração foi essa fração com essa fração. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Agora, letra com letra, mas são as mesmas. Ó. A ao quadrado vezes A elevado a 5. Repete a letra, repete a base e soma os expoentes. 2 com mais 5, 7. Agora, letra B com essa letra B. Tem que ser sempre as mesmas letras. Repete a base e soma os expoentes. Quando não tiver número nenhum, tem um número aqui, 1, que não precisa escrever. Repete a base e soma os expoentes. 1 com mais 2, 3. Acabou o problema. Bem, pessoal, finalizo aqui nossa quinta videoaula.
tá? Vou colocar somente 2 exercícios para vocês. Espero vocês resolverem, que realmente vários pontinhos, tá? E Deus abençoe vocês e fique em casa.